situações de incêndios a moradias também, mas mais recentemente agora esse incidente aí, esse incêndio que afetou uma parte da Sertel Energia, que está afetando o abastecimento de energia para todos os clientes da cooperativa Sertel. E o tenente Paulo César Susma não esteve no local, mas também acompanhou essa ocorrência junto com a sua equipe. Então a gente inclusive começa a nossa conversa falando dessa situação grave e pontual que hoje afeta muitas pessoas aqui na região. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vale Taquari. Sim, Gabriela, o Corpo de Bombeiros Militar de Estrela foi acionado por volta das 10 horas da manhã para atender um incêndio numa subestação elétrica ali em Costão, Estrela, né? Nos sendo relatado que estava ocorrendo um incêndio numa pequena casa de máquinas, um cubículo lá, onde tem os equipamentos eletrônicos nos parece que faz a transformação da energia de alta voltagem para baixa voltagem. E que a guarnição chegando lá, o pessoal da própria subestação tentou fazer esse combate inicial com extintores de pó químico seco, só que não conseguiram, os extintores não deram conta. E aí a guarnição teve que ter a certeza que não havia mais energia naquela pequena casa, porque é altamente perigoso fazer um combate a incêndio em estação elétrica. Não se utiliza água, porque água conduz eletricidade. Então, se tu jogar água lá e tiver energizado, o bombeiro que estiver lá vai morrer eletrocutado. A água conduz. Então, tem todo um procedimento especial no combate a incêndio. Então, o bombeiro teve a certeza, a guarnição de serviço lá que estava lá, teve a certeza que não tinha mais componentes elétricos energizados, não tinha mais energia passando ali. Aí sim, eles foram lá e atuaram com água, utilizando água, fazendo um combate a incêndio no materiais de classe A, que a gente chama, que são materiais que queimam em profundidade, plástico, essas coisas, componentes que queimam, que não tem mais energia. Porque ele era uma classe C, que era eletrificado, e quando a gente tira a eletricidade, que nem um componente, a TV está eletrificada, desliga a luz dela, ela vira para classe A, só material queimando plástico lá, a mesma coisa. Retirou-se e aí foi utilizada a água e fez o combate. E pelo que eles falaram, danificou realmente aquela casa de máquina que fazia essa transformação da alta para baixa e que faz a distribuição da energia, né, para as casas, né. Com o pó, então, não seria possível controlar esse sinistro? Não, o pó ele não foi suficiente, né. Combater e não conseguiram. Que não conseguissem desligar ou ter a certeza que estava sem energia elétrica. Não se faz o combate. Deixa queimar. Nem com pó. Se tivesse pó, sim. Se tem pó, sim. Mas no caso diz que acabou o pó. Uhum. E aí está eletrificado. Como é que tu vai fazer? Não se faz o combate. Porque senão tu bota o risco a alguém. Porque o pó é só no extintor, que é pouco, né? Eu não sei quanto. Lá tem uma capacidade enorme lá. Lá tem que ter mais pó. Lá não era pouca coisa, não sei quanto. Mas foi utilizado. E como é que você tem essa certeza? O bombeiro lá que está no local, agora a gente pode utilizar água? O comandante de guarnição que estava lá e certificou com o pessoal, com a equipe que estava lá, que desligaram, que viram, tem mecanismo de segurança, tem mecanismo que corta energia, tem pontos lá dentro da estação, né? Assim o pessoal foi lá e teve a certeza que não tinha e utilizou. Que tipo de material, então, que estava lá dentro? Estava queimando componentes eletrônicos. Que faz a transformação de componentes eletrônicos lá, que queimaram lá e... E a causa do incêndio, se tem alguma... Não se sabe. Não. Provável um curto-circuito? Não dá para... Ali era um tipo de uma caixa blindada, né? Nos parece que não era para ter acontecido aquilo, né? Existe uma caixa blindada que é toda uma segurança, tem toda uma segurança por trás. Ela ser blindada praticamente impediria, deveria impedir o curto-circuito. No sentido assim, se é uma coisa bem feita, blindada, era uma coisa que não era para ter acontecido aquilo ali. Então, possivelmente foi uma fatalidade, né? Até porque hoje também não está calor, né? E normalmente quando é curto-circuito Isso. Eleva-se muito a temperatura dentro de um ambiente. A gente viu, por exemplo, na multifeira aconteceu uma situação que vocês também tiveram que atender, né? Uhum. Prontamente estavam lá no local, o que foi muito bom, mas é um problema. Tanto que a gente está em contato com a Sertel, não está fácil a comunicação, que normalmente é fácil, de tão preocupados que eles estão para tentar resolver. Dos bombeiros, já foi tudo resolvido? Ainda permanecem por lá? Tem que ser feito mais alguma coisa no rescaldo? Não. O pessoal fez lá todo o combate, fez lá e foi resolvido. E nós acreditamos que foi uma fatalidade, não era para ter acontecido aquilo lá, né? Eles têm todo um sistema de segurança muito rígido, né? Mas ninguém ficou ferido também. Graças a Deus. Quantos bombeiros, qual foi a mobilização da equipe de vocês? Nós somos com uma equipe de 3 homens lá, 3 bombeiros militares.
Já foram acionados sabendo mais ou menos o que estava... Já sabia o que era e onde é que era, e já prevendo todos os cuidados que teriam que ser adotados, né? Subestação elétrica altamente perigosa. Muito risco, né? E a quantidade de água também não deve ter sido tão elevada. Foi mais ou menos 2.000 litros, aproximadamente. Pouco. Diante das circunstâncias que vocês estão acostumados. Sim. Alguma outra situação, Tenente, para falar sobre o ocorrido lá em Costão nesta manhã? Não. Basicamente isso aí, o combate feito, né? E entrando então em outros assuntos também envolvendo, obviamente, incidentes, incêndios, que é a questão dos incêndios em vegetação, né, Tenente? Sim. A gente acompanha, vocês mesmos passam informações nos grupos, final de semana também estava no plantão, recebemos de vocês, do Corpo de Bombeiros de Lajeado, de outros municípios. Nessa época do ano é costumeiro que pegue fogo em mato, e aí... Por que acontecem essas situações, os cuidados que as pessoas devem ter, o que a gente pode falar acerca dessas situações? Quando foi proposto essa vinda hoje aqui, falar sobre isso, desde, vamos ver a estatística e vamos ver quando mais dá incêndio, qual é que é, né? O mês que mais dá, tudo mais. E a gente foi levantando essas ocorrências de incêndio em vegetação, incêndio em mata nativa, em capoeira, em plantação de eucalipto, em lixo, né? Porque são vários tipos. Incêndio em carros, incêndio em caminhão, né? E a gente pegou lá no ano 2018, nós tivemos um total de 120 ocorrências no decorrer dos 12 meses. E dava para fazer uma média de 10 ocorrências por mês. Cada 3 dias, uma. 2018. 2019, nós tivemos 65, deu uma baixada. Uma média de 5 ocorrências de incêndios em vegetações, matas e coisa, 5 por mês. Em 2020, nós tivemos 158, dá uma aumentada, 158 atendimentos, né? Dá uma média de 13 ocorrências por mês de incêndio nesses tipos aí. Em 2021, agora, nós temos uma totalidade de 116 até agora, que dá uma média de 10 por mês. Então, nós somamos toda essa estatística, olhamos que é uma média de 10 por mês. Estamos falando especificamente incêndio em vegetação. Incêndio em vegetação. Mas nos meses, Tenente, é mais comum termos agora outubro, novembro, dezembro, quando fica mais quente, ou isso não se percebe? Não se percebe, porque em 2018 os meses que mais deu foi maio, 18, e depois em dezembro, 14. Em 2019 foi em dezembro, 26, que mais deu. Aí 2020, em março, fevereiro e março, que mais deu. São meses quentes, estamos falando são de dezembro, março, fevereiro. Em janeiro de 2021 também deu. A exceção foi em maio de 2018, então, nesses últimos anos aí. E depende depende o ano, o mês de maio é bastante quente no início, né? Eu diria que começa ali por outubro e vai até já março. Mas ele não tem firmeza, ele baixa, levanta, assim. Que nem aqui eu tenho mês de junho, maio aqui, 2018, 18 ocorrências. E a explicação é o calor? É alguma atividade diferente que as pessoas praticam? É a questão da poucas chuvas, né? Fica tudo seco. E a gente tem vindo muito... Aí o que a gente tem visto com isso aí? O pessoal que joga bituca de cigarro aí nas beiras das BR, nas rodovias, né? Isso causa aí essas vegetações de BR aí. Incêndio de mata também causada. Queima o pessoal que faz a limpeza desses matos de eucalipto corta, e para limpar eles cortam o fogo, botam o fogo para limpar. É proibido queimar, é proibido fazer fogo. E além disso, Tenente, basta estar seco e estar muito sol para iniciar um fogo? Como é que acontece esse fenômeno assim? Nós não temos constatado isso aí, porque a gente tem visto é tudo criminal, alguém causou. Pelos relatos que a gente tem observado, e tem constatado, nada é assim, que nem falou, a incidência do sol foi lá e coisa. Exceto que nem agora no final de semana deu incêndio no lixão de Estrela. Aí sim, no lixão, sim, está muito quente, há liberação de gases. E esse gás, dependendo da temperatura, ele entra em combustão espontaneamente. Dependendo da temperatura do gás que é produzido lá, liberado, ele pode entrar, aí sim. Deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa entrevista, porque nós temos informações boas que estão chegando à nossa audiência. E a gente agradece demais sempre esse contato. O Languiru, o Diogo dos Santos, diz que a energia retornou em Languiru, lá em Teutônia. Diogo dos Santos. Também a Natália, de Santa Clara do Sul, retornou a energia elétrica. Temos Sertel Energia, então que bom, está voltando. Não sei se de uma forma geral ou se parte está voltando. Também nos informa aqui
A ouvinte do Jardim do Cedro diz que voltou a energia elétrica também. Então, parece que está voltando de uma forma geral. Vários ouvintes relatando aqui de Languiru, de Santa Clara e do Jardim do Cedro. Verdes Vales também voltou, é o que está dizendo aqui outro ouvinte. Então, pelo jeito, a Marisa Rexig é o que nos informa, pelo jeito, já foi restabelecida a energia elétrica. Onde? Montanha também voltou. Olha aí, Fabiano Conte está nos ajudando aqui, dizendo que Montanha também voltou. Aqui na Vila Histórica voltou a luz. Parabéns a Sertel pela dedicação. É o que diz aqui também a ouvinte em Forquetinha. Que bom, gente. Olha, e de fato, a gente tem que parabenizar toda a dedicação da Sertel. Foram que horas que foi o sinistro, Tenente? Pelas 10 horas. 10 horas. Nós temos agora 3h40 da tarde. Então estamos falando de 5 horas e 40 minutos, aproximadamente, para ter voltado a energia. E pelo jeito para todo mundo. Que bom, a gente vai estar atualizando. Daqui a pouco a Caroline volta com outras informações, mas agradecendo também demais essa parceria que temos aqui com o ouvinte, né? Que manda um recado no 999-787885. Bom, continuando sobre a nossa pauta, a questão de incêndios em vegetação, o senhor fala que tem o incêndio criminoso. Sim. Tem a bituca de cigarro, que daqui a pouco o cara vai ali no descuido, deixa e dá. Mas tem muita gente que ainda tenta fazer aquele incêndio controlado e depois, quando vê, se alastra mais do que ele imaginava e aí dá o estrago? Esse é um legítimo caso quando o pessoal faz o corte de mata de eucalipto e aí o pessoal quer limpar, e a gente tem constatado isso, que daí o pessoal tenta fazer uma queima controlada e não perde o controle. E aí se vai até a lenha cortada deles lá, os eucaliptos cortados queima tudo. Então, o que o Corpo de Bombeiros Militar orienta? Não jogar bituca de cigarro nas margens das BR, coisa assim. Cuidado ao liberar fogo de artifício, porque fogo de artifício também pode causar incêndio em matas. Aí está muito seco, aí o cara solta o fogo de artifício, cai lá na mata e incendeia. Evitar queimadas para limpeza de áreas urbanas. Não se faz queimada, vou limpar meu terreno baldio lá e botar fogo, não se faz isso. Tá? Tem que cuidar ao utilizar churrasqueira nos campos, nas matas. Fez a churrasqueira nos campos das matas, vai lá e tapa com terra, abafa. Não deixa solto. Aí tem uma brasa ali, vem um vento forte, sopra aquela fagulha, vai lá na folha seca e vai, incendeia. Tá? A gente tem cuidado com a gente tem notado vandalismo nas questões das matas, que a gente falou também em lixos, muitos lixos, esses lixos residenciais, às vezes, na rua, nas coisas, sim, é lixo com vândalo, coloca fogo. Vão ali para fazer uma, entre aspas, uma brincadeira de muito mau gosto. E aí queima, fica ali, né? Não tem como ser assim. Evitar queimar lixo também, lixo nas áreas urbanas, tá? Além de poder propagar, dar um cheiro, tem a gente constatado que queima, às vezes, queima plástico. Dá um cheiro terrível ali, né? Nas pessoas ali, né? Naquele ambiente do bairro ali, né? E evitar fogueiras também, pelo mesmo propósito, né? Acho que tem ali, o pessoal não tapa depois, aquela fagulha que está ali, vai lá e sai com o vento e faz no outro lado lá. Tenente, quanto a residências, a gente fala aí de matas, né, de terrenos vazios, mas a gente também teve, final de semana, alguns incidentes aqui em cidades da região de incêndio à residência, que a maioria deles não se sabe, num primeiro momento, a causa do incidente, por que aconteceu o incêndio. O que é, na maioria das vezes, o causador? É curto-circuito? É algo que esqueceu no fogo? Como que vocês percebem atuando na prática nesses casos? O que nós temos constatado, Gabriela, nós fizemos uma estatística que levantamos de 2019 a 2021. Em 2019, nós tivemos 7, no ano todo, 7 ocorrências de incêndios em residência. Casa, né? Residência. Em 2020, nós tivemos 10 incêndios. Em 2021, 9 incêndios. Se nós olharmos aí, não dá um incêndio por mês em residência, né? Né? Nós achamos de baixo índice, graças a Deus, né? Porque a gente está falando da casa das pessoas, da dignidade das pessoas, da moradia delas. Elas trabalham para adquirir aquilo, né? E quando perdem a casa mesmo, né? O que a gente tem constatado, elas perdem mesmo, toda a casa, perda total. Tá? A gente tem visto um baixo índice de incêndio nessas residências, tá? Não dá uma por mês. O ideal é não dar nada, né? Para não perder. E a gente tem constatado assim, ó, não dá para afirmar, mas pelos relatos que a gente tem constatado, que muitas vezes é sobrecarga de equipamentos. Então, eu vou lá e ligo num T, eu vou lá e ligo um aparelho, ligo uma TV, ligo a geladeira, ligo não sei o quê,
Não está dimensionada. A fiação elétrica não está dimensionada para isso. T. O T. Não, a régua é diferente. A régua é um pouco mais segura. Né? Pode, não sei que tipo de régua, se ela está ou não está pelo Inmetro, certificada, né? Onde é que tu comprou esse T? Onde é que é? Né? Tem que ver o material que vem de onde veio esse material. O T seria um dos grandes vilões, dos grandes vilões, porque ele dá uma sobrecarga ali, dá um curto-circuito e começa a queimar, né? E aí quando vê, já queimou ali, pega na parte da parte elétrica, vai para a parte de trás, por exemplo, de uma televisão, que é puro componente plástico ali, e sai queimando, né? Dali sai para a cortina, sai para o outro móvel e vai indo a casa, né? O T geralmente a gente usa quando quer ligar mais de um equipamento num local. A recomendação é ligar 2 no máximo, não sobrecarregar? A recomendação é ligar cada equipamento na sua tomada dimensionado conforme a tomada. A recomendação é não usar não T. Usar o T, não então. Usar o T. Não usar, porque ele não foi dimensionado para isso. A tua fiação foi dimensionada para um tipo de amperagem, de voltagem ali. Aí tu está sobrecarregando ela. Então o T tinha que ser proibido? O Benjamin. O pessoal utiliza, entendeu? O quê? É o Benjamin. O T é o Benjamin. O T é o Benjamin, que eles chamam, né? O T é o Benjamin, tinha que ser proibido, né? E tem mas se vende em qualquer banca, né? Em qualquer local. É. Eu vou dizer que eu utilizo. E é difícil uma casa que tu não encontra. Tenente falando aqui, eu já estou repensando em alguns pontos. Tem um ponto especialmente na minha casa que eu utilizo. Tem que cuidar para que tipo que tu vai utilizar. Não pode ser um tipo permanente. Às vezes eu utilizo ali para botar um T para ligar o notebook e botar a carga no celular. Aí tu vai lá e liga ali, coisa para ter um T, não tem. Mas é momentâneo, só naquele momento ele tira fora. Deixar o dia inteiro ligado no T. É o problema que o pessoal vai lá e liga, por exemplo, uma geladeira, liga um forno. No T, ele imagina o consumo que tem de energia ali passando coisa ali de aquece, daí vai, né? Digamos que equipamentos menores, no caso, o senhor cita o celular, notebook, não tem tanta sobrecarga. Os maiores eu não aconselho usar, cada um tem a coisa, mas quando eu utilizo dessa forma. Naquele momento e desconecto, não fico ali utilizando permanentemente. Não foi para isso. Não foi criado para isso. E a gente sabe que em outras épocas de inverno, né, de frio, a gente tem questão de estufa. Tem o próprio ar-condicionado, que daqui a pouco não está com uma fiação das melhores também, embora o ar-condicionado no verão é até mais utilizado, mas estufas e lareiras, né, tenente? A gente sabe muito, estamos conversando aqui com o Paulo César Susbach, ele que é tenente comandante do Corpo dos Bombeiros Militares de Estrela. Em comparação com essa época do frio, ainda temos mais ocorrências de incêndio em casa? Levantaste uma boa questão. A gente tem constatado que quando há o frio, há a utilização de aquecedores elétricos. E esse aquecedor elétrico ele tem sido causa de incêndios. Em pouco tempo atrás teve em Estrela aquela fatalidade, né, daquela criança que morreu, né? E o que tudo indica foi o aquecedor que estava próximo lá, que coisa. Porque o pessoal bota o aquecedor e deixa perto, muitas vezes, alguma roupa de cama ali, perto do colchão. Isso ali fica aquecendo até entrar em combustão, né? Queimar ali é desnecessário usar isso aí, né? Na verdade, teria que cortar isso aí, nem utilizar mais, né, o aquecedor, né? Tem questão também das lareiras ecológicas, também a gente viu bastante incidente, ou às vezes as pessoas em casa mesmo querem criar algum tipo de aquecedor caseiro e acaba acontecendo um incidente. Sim, a lareira também é ecológica, também tem que cuidar na hora de abastecer ela, porque às vezes ela é com álcool, né? Ela é com álcool, né, ecológica. E aí tem que cuidar na hora de abastecer, porque está reabastecendo, já está quente para não entrar ali. Na hora que tu vai movimentar, muitas são de movimentação. Aí quando vê, tu derrama ali no chão. E aí pega no tapete, pega no coisa ali, pode, né, fazer. O maior cuidado seria reabastecer com ela quente, que daí pode dar esse revés do álcool. Isso, ou também quando ela está funcionando, tu derramar, né? Porque são umas que são com rodinha, né? Tempura, tu bota onde tu quer, nessas lareiras ecológicas. E esse é o lado bom, né? Não é fixa, né? E nesse caso aí, incêndio em casa também, o ideal é o pó? Sim. Mas quem tem pó químico em casa, né? Só o país de primeiro mundo que as pessoas têm em casa, né? Nos prédios tem, é obrigado a ter, né? Nas edificações que tem plano de prevenção contra incêndio, sim, é obrigado que tem. Mas a casa não precisa plano de prevenção contra incêndio. Então não tem obrigação. Aí bota se quiser. E aí vai colocar água, muitas vezes pode acontecer o que o senhor falou que poderia ter acontecido hoje de manhã lá na Sertel, né? Se não sabe se está com energia ligada, tentou com água, aí... Sim. Por isso que se recomenda sempre energizar. Se está pegando fogo numa TV, num qualquer acoplamento eletrônico, a primeira coisa é tirar da energia. Desconecta ele, a luz vai lá e desliga geral. Vocês, quando chegam numa ocorrência de um incêndio em residência, também a primeira preocupação é essa, então? Corta na rua. Nós vamos lá e cortamos na rua, no poste.
Para não ter E erro. aí faz o combate. Para o bombeiro não ser eletrocutado. É o primeiro cuidado que tem. Ao invés de resolver um problema, cria outro. Cria outro, exato. Pode ser maior até, né? Pode ser maior, tá. Quem vai socorrer quem está socorrendo, né? Muito então bem. tem que ter todo cuidado. Tenente Susbas, muito obrigado por atender a rádio. Não sei se tem mais, o senhor veio com algumas anotações, tem mais alguma situação aí que gostaria de passar para a nossa audiência? Rapidamente aproveitar o momento aqui que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está lançando aqui, quando devo chamar o Corpo de Bombeiros através do 193. Então, a população tem que entender o que o Corpo de Bombeiros ele presta serviço à comunidade, o que ele faz, o que ele presta. Então, casos de atropelamentos, acidentes envolvendo carros ou motos, com ou sem vítimas, capotamentos, corte de anel, tentativa de suicídio, salvamento em locais de difícil acesso, salvamentos em mar, rios ou lagos, afogamento, incêndios, soterramentos, acidente com produtos perigosos, vazamento de gás de efeito de petróleo, vazamento de gás de cozinha, aquele que a gente tem em casa, localização ou remoção de cadáver, controle de insetos, desabamentos ou desmoronamentos, vazamento de produtos químicos, resgate de pessoas em altura, corte de árvore em risco imediato ou em queda, salvamento ou captura de animal doméstico, salvamento ou captura de animal silvestre, pessoas ilhadas ou alagadas, vítimas presas em elevador. Até aqui que eu falei salvamento de captura em animal doméstico, agora no final de semana os bombeiros de Estrela tiraram um gatinho lá na edificação lá, salvamento de um animal doméstico. Divulgamos essa ocorrência. Então é importante. E abelhas vocês não estão mais tirando? Nós também fizemos a remoção de fonte de perigo. O que é remoção de fonte de perigo? Se tiver abelha atacando pessoas e não tem, está atacando ali e não tem como remover elas, aí sim, em último caso, é feito o extermínio. Porque se tiver abelha lá... Se for um enxame de abelha que está lá e não está incomodando ninguém? Não é movido, não é retirado, porque não é fonte de perigo. E aí quem é que pode retirar? Aí tu contrata um apicultor. E mesmo assim, se tiver lá a abelha atacando e a gente vê que tem como chamar o apicultor, para o apicultor vir lá e remover as abelhas, nós removemos elas. A gente não pode sair matando esses animaizinhos aí, né? Então a gente tem todo um cuidado, faz toda uma triagem para ver se há necessidade ou não do extermínio em último caso, porque a regra é, se tiver muitas vezes a abelha aqui que a gente orienta, muitas vezes as abelhas, até as africanas, elas vão ali, passam, é temporário. Elas ali fazem um ninho no local ali, ficam 2 dias e vão embora. Estão de passagem, né? E a gente constatando que é isso, orienta a pessoa, não tem perigo, ninguém está morando ali perto, não tem animal para ser atacado, porque elas atacam, as abelhas atacam na presença de cachorro, na presença de óleo diesel, de pessoas perto, elas atacam. Então a gente orienta, vê tudo isso aí, a gente orienta. Tem pessoa, não tem pessoa próxima aí, tem cão ou não tem cão que passa próximo aí, para não ser vítima, né? Tá certo. Muito obrigado, tenente. Obrigado pela presteza, pela atenção e pela entrevista aqui conosco na Rádio Independente. Muito obrigado. A gente agradece, então, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Estrela, tenente Paulo César Susba, falando sobre o incidente na cooperativa Sertel, já muita gente voltando com o restabelecimento da energia e também sobre outros casos, incêndios florestais aqui na região.